Como você faz para ter certeza que está abastecendo o carro em um posto confiável? Se a pessoa engana, a gente cai, não tem como, né? Em São Paulo, vários postos foram interditados e lacrados. Um dono foi condenado por adulteração no interior do estado. O drama de quem perde o marido e depende do salário dele para sobreviver. Aí eu precisava da renda da pensão, porque senão eu ia viver como? Uma viúva do Piauí passou pelo mesmo problema, mas ela não era casada oficialmente e precisou recorrer à justiça para comprovar a união estável. O juiz, de posse dessas evidências, ele entendeu que estava satisfatoriamente configurada a união estável e deferiu, então, a pensão por morte para a requerente. Sonho interrompido. Um piloto de avião voou durante 20 anos sem saber que tinha um problema cardíaco. Ele descobriu a arritmia em um exame de rotina e foi afastado do cargo. Fiquei meio sem saber o que fazer. Primeiro eu avisei a empresa que eu estava com a carteira suspensa e logo procurei o cardiologista para tentar entender o que estava acontecendo. Depois de perder a ação, Klaus recorreu da decisão para continuar voando. Esta e outras histórias de pessoas que buscaram seus direitos na justiça, a gente mostra de um jeito simples. A nova temporada do Via Legal começa agora. Liquidação, desconto, gasolina mais barata. Ofertas sedutoras que podem esconder armadilhas. No caso dos postos de gasolina, 30% dos fiscalizados no ano passado foram multados e vários processos foram parar na justiça. No interior de São Paulo, o estabelecimento foi lacrado, como mostra a repórter Letícia Lagoa. Os fiscais da Agência Nacional do Petróleo chegam a este posto que fica na zona oeste de São Paulo. O anúncio já chama atenção: gasolina barata e aditivada. O local é conhecido pelos agentes. No ano passado, foi interditado por vender combustível adulterado. No caso da gasolina, geralmente isso se relaciona à quantidade de etanol na gasolina, que existe uma quantidade máxima permitida, e muitas vezes essa quantidade não está correspondendo com o que é coletado no posto. E também, mais recentemente, alguns índices de metanol no combustível, que também não é permitido em nenhuma quantidade nesse caso. Eles coletam novamente amostras dos combustíveis para análise em laboratório, checam a bomba e a fachada. Mas ao conferirem a documentação, descobrem que o posto voltou a funcionar sem autorização. E mais, imitou a marca de uma distribuidora para dar credibilidade ao negócio. Ele vai ser multado, autuado, e isso vai gerar um processo administrativo. Ele vai ter oportunidade de se defender e, de acordo com como for essa defesa, se a defesa não for devidamente fundamentada, é aplicada uma multa a esse estabelecimento. E quem sai prejudicado mesmo nesta história é o consumidor. O estrago no veículo pode ser grande. Esta oficina mecânica recebe toda semana um carro com problema e a troca de peças é inevitável. A gente constatando que realmente foi adulteração de combustível, a gente vai fazer a troca de peças que estão relacionadas à injeção, por exemplo, vela, que são contaminadas, os bicos injetores a gente limpa, o filtro de combustível a gente troca porque ele também houve uma contaminação, às vezes até um carro novo. Tira da concessionária hoje, passa no posto, abastece, se tiver um combustível adulterado dentro do tanque, mesmo ele novo, ele vai ter um gasto já elevado, desnecessário. A adulteração de combustível é apenas um item de uma lista enorme de denúncias recebidas pela ANP, órgão que regula e fiscaliza o setor. Só no ano passado, dos mais de 3.000 postos fiscalizados, cerca de 1.000 foram multados e 250 interditados no país. Os endereços dos estabelecimentos fraudadores são divulgados no site da agência. Muitos desses postos sequer têm autorização da ANP e trabalham de maneira clandestina. Então, nesse caso, a gente procura ir até o Ministério Público, procura ajuda na Justiça para tomar uma providência mais drástica e ir num ponto que o administrativo não consegue ir. O nosso papel nós fazemos, mas isso não é suficiente para impedir que esse crime continue. Apesar disso, a gente vai sistematicamente e tenta fechar, ao menos para os consumidores verem naquele momento que o posto está fechado,
ver que o posto tem algum problema e não consumirem. As denúncias também chegam por meio de órgãos de fiscalização, como o Ministério Público. No interior de São Paulo, os procuradores, em parceria com a ANP, entraram com vários processos na Justiça Federal pedindo a condenação dos donos dos postos denunciados e ainda que os consumidores prejudicados sejam ressarcidos. Ainda que o posto, de gasolina, o ponto de venda final, não tenha conhecimento da adulteração, ele é o responsável perante o consumidor. Ele pode até tentar se ressarcir perante a distribuidora que lhe vendeu, caso ele tenha provas ou ele consiga comprovar que ele não tinha nenhum conhecimento dessa adulteração. Nas nossas investigações, nos casos que nós fizemos, a maioria deles a gente conseguia encontrar um claro vínculo entre a distribuidora e o posto de revenda. Numa decisão mais recente, um dono de posto de combustível de Jaú, interior de São Paulo, foi condenado em primeira instância por adulteração. Na defesa, ele alegou que não tinha condições técnicas de analisar os componentes do combustível vindo da distribuidora. Mas o Tribunal Regional Federal manteve a decisão. Em vários casos que o tribunal tem julgado, isso não significa dizer que em um ou outro o revendedor consiga demonstrar que a gasolina foi realmente adulterada na distribuidora, mas no geral o revendedor não consegue fazer essa prova e, portanto, sofre a sanção de multa, que em caso inclusive de reincidência, etc., pode levar até ao fechamento do posto de gasolina. Pela lei, os responsáveis pelo posto podem pedir o teste de qualidade no momento da entrega do combustível pela distribuidora. E o consumidor também tem esse direito na hora do abastecimento. Se a gente coloca 50% de gasolina, 50% de água, a diferença que aparecer aqui entre a fase e o que a gente colocou é o etanol que tinha lá dentro. Então, a gasolina está especificada em 27% de etanol, mais ou menos 1%. Então, é aceitável de 26% a 28%. Os funcionários são orientados, quando eu não estou no posto, eles fazerem o teste e assim a gente passa uma confiança maior para o consumidor, Os avisos dos órgãos de defesa do consumidor estão por todo lado. Além do trabalho de fiscalização dos agentes, é bom ficar sempre atento para não cair em armadilhas. Faz a análise do combustível, dando todos os componentes daquele combustível, e aí a pessoa pode procurar o ANP, pode procurar um advogado, enfim, ele tem inúmeras alternativas para tentar resguardar os seus direitos. Se a gente não levar isso à frente, a gente não vai mudar isso nunca. É um quadro que, para ele ser reversível, as pessoas têm que se indignar com a adulteração de combustível, levar isso muito a sério, porque é muito sério, e procurar os seus direitos sempre. Inclusive exigindo, se for o caso, não só um ressarcimento em relação ao dano material, tendo em vista, às vezes, a questão de que o carro acaba tendo algum tipo de problema, quer dizer, então todas as despesas com conserto, etc., elas podem ser cobradas do posto de gasolina. E se eventualmente, em função dessa situação, ele passar por um outro tipo de constrangimento, pode até ser possível a solicitação de uma indenização por dano moral, E não é difícil encontrar quem já teve uma experiência ruim. Eu abastecia R$50 e sempre encheu o tanque, era álcool na época. E aí, a última vez eu abasteci e não encheu. Marcava uma quantidade de litros na bomba, só que no tanque não ia a mesma quantidade. O problema não andava, não pegava, Combustível ruim, a gente fazia teste, Aqui eu confio. Se a pessoa engana, a gente cai, não tem como, E da hora pro dia, do dia pra noite, podem modificar o combustível, A Agência Nacional de Petróleo tem uma lista de postos que foram autuados ou interditados por comercializarem combustível adulterado. É só acessar esse site e conferir. Não é mais preciso morar na mesma casa nem ter filhos para configurar união estável. Hoje, é suficiente que exista a vontade de constituir uma família. Mas e em caso de morte do companheiro?
Depois de passar 8 anos dividindo responsabilidades com o marido, uma viúva teve dificuldade para conseguir a pensão por morte. A gente se conheceu e no prazo de 10 meses nós casamos. Foi amor à primeira vista. E assim começou a história de Dona Bereniza e do marido Valdivino. Foram 37 anos de casamento. Boa parte deste tempo cuidando do lar e dos 5 filhos. Ele sempre trabalhou, né? E ele não deixava eu trabalhar. Valdivino morreu com insuficiência cardíaca e diabetes. Sem renda fixa, Dona Bereniza recorreu ao INSS. Com a certidão de casamento, os documentos do marido e o atestado de óbito em mãos, ela deu entrada no pedido de pensão por morte. Aí eu precisava da renda da pensão, porque senão eu ia viver como? A pensão por morte é um dos principais benefícios pagos pela Previdência Social para os dependentes do segurado falecido. Entre eles estão os filhos menores de 21 anos ou aqueles que comprovarem deficiência mental ou física, além dos cônjuges e companheiros. Mesmo quem não é casado de papel passado também tem direito ao benefício. Neste caso, são necessárias pelo menos 3 provas da união estável. E mesmo assim, se o benefício for negado, é possível recorrer à Justiça. Foi o que fez uma moradora do Piauí, que alegou ter uma relação estável de 8 anos com um companheiro segurado do INSS morto em 2001. Ela apresentou fotos do casal, depoimentos e uma certidão de batismo de um afilhado em comum. Mas o pedido foi negado pelo Instituto, que considerou as provas insuficientes, como explica este advogado. O regulamento da Previdência Social, que é o decreto 3048 de 99, ele estabelece uma lista de documentos que devem ser apresentados pelo requerente ou pela requerente, né? Nesse caso, infelizmente, a requerente não obteve êxito em comprovar, em juntar esses 3 documentos, né? E o INSS só poderia realmente indeferir. Já a seção judiciária do Piauí considerou as provas apresentadas pela mulher suficientes para o reconhecimento da união estável, mas o INSS recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, alegando que os documentos não estão previstos em lei. Em Brasília, os desembargadores mantiveram a sentença do juiz piauiense. O TRF decidiu que o rol previsto em lei não é taxativo e não impede a análise de outras provas pelo Poder Judiciário. O juiz, de posse dessas evidências, ele entendeu que estava satisfatoriamente configurada a união estável e então, via de consequência, ele pôde entender que havia dependência econômica e deferiu, então, a pensão por morte para a requerente. A Advocacia Geral da União, responsável pela defesa do INSS, afirma que não vai recorrer da decisão e o Instituto não quis comentar o caso, mas faz um alerta. É importante que as pessoas tenham cuidado de, ao longo da vida, irem juntando documentos, tendo o cuidado de guardar determinados recibos, provas de que elas têm uma união estável, porque assim o direito será reconhecido mais facilmente, será mais tranquilo para o segurado na hora do requerimento. Casada de papel passado, Bereniza não teve dificuldades para conseguir o benefício e sabe o quanto ele faz diferença na hora de reorganizar as finanças da família. É muito importante, nossa, e como depois que ele se foi, ficou só para mim, né? Uma pensão ajuda bastante. Um piloto de avião é responsável todos os dias por centenas de vidas. Por isso, além de cursos teóricos e práticos, ele tem que estar com a saúde em dia. No sul do país, um piloto foi afastado das atividades depois que a empresa descobriu que ele tinha problemas cardíacos. Para tentar voltar ao trabalho, ele procurou a justiça. O sonho de uma vida. O grande sonho de todo piloto é ser comandante de linha aérea, né? Aeronauta há 2 décadas, o gaúcho Klaus acumulou no currículo mais de 9.000 horas de voo. Sempre imaginei se tornar comandante, voar fora, viajar, enfim, tudo que normal que se espera de um piloto, uma vez que eu ainda não era comandante, eu apenas copiloto e estava muito próximo já de ser promovido.
O último voo dele como copiloto foi no final de 2014. Eu tinha feito inicialmente os exames no dia 10 de dezembro, sendo que a minha carteira venceria no dia 26 de dezembro. E aí, como eu tinha folga 27 e 28, eu fui apresentar os documentos que eles pediram no dia 29 de dezembro. Imaginando que estaria tudo bem, que a minha carteira ia ser renovada e eu poderia voar ainda no dia 29, à noite. Naquele mesmo período, Klaus apresentou exames de rotina exigidos pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e um deles constatou uma oscilação nos batimentos cardíacos. Com os resultados, a Junta Médica da Aeronáutica suspendeu a carteira de habilitação dele para voo. Fiquei meio sem saber o que fazer. Primeiro eu avisei a empresa que eu estava com a carteira suspensa e logo procurei o cardiologista para tentar entender o que estava acontecendo, porque eu não sabia exatamente o que estava errado nos exames, qual era o problema a ser solucionado. O diagnóstico apontou miocardiopatia não compactada, uma doença hereditária que, segundo esse professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, provoca arritmias nos batimentos do coração. O diagnóstico dessa doença, quando os critérios são preenchidos, faz com que o risco de embolia pulmonar, insuficiência cardíaca e algumas arritmias possam surgir. O que, de acordo com um especialista, aumenta o risco do paciente sofrer um ataque cardíaco. Quando um piloto, um motorista de táxi, um motorista de ônibus, um bombeiro, um policial tem uma doença diagnosticada, uma miocardiopatia, já acende a luz amarela. Sem dúvida nenhuma, ter miocardiopatia não compactada diagnosticada, ter miocardiopatia dilatada, ter miocardiopatia hipertrófica ou arritmogênica, aumenta o risco. E o afastamento, que parecia provisório, virou permanente. Klaus teve a habilitação cassada e nunca mais voou. Nunca tive nenhum sintoma de nada. Todos os médicos perguntaram, mas tu sente alguma taquicardia ou alguma coisa assim? Eu falei, nunca tive nada. Eu até comentei com o cardiologista e outros médicos que se eu não tivesse na aviação, eu nem ia saber que eu tinha nem arritmia. Klaus ficou 1 ano afastado da empresa. Quando retornou, foi trabalhar em outro setor. Mas ele não aceitou essa situação e decidiu criar sua própria rota na tentativa de continuar voando. A primeira escala foi aqui na Justiça Federal. Ele entrou com um processo para restabelecer a habilitação de voo, mas o pedido foi negado. A gente preferiu levar isso para a esfera judicial, para que, pela experiência, pela jurisprudência, pelas normas que permitem um magistrado julgar o caso, analisasse que realmente o cliente tinha condições de retomar suas atividades, independente dele ser diagnosticado por essa doença. A última escala foi no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por aqui, os desembargadores que julgaram o caso mantiveram a mesma posição do juiz de 1º grau. Para o magistrado, que foi relator do processo, a ANAC não cometeu nenhuma irregularidade no afastamento do copiloto. Por isso, a habilitação continua cassada. O tribunal, nesse caso, ele vai verificar se a agência cometeu alguma ilegalidade, se a agência desrespeitou os direitos, do cidadão, e se a agência não deixou claro quais os motivos que levaram ao indeferimento. Então, essa é a grande preocupação. Agora, só em hipóteses muito remotas, hipóteses muito claras, que o tribunal vai interferir no mérito da decisão, no porquê. Porque nós não temos condições, numa liminar, de verificar se a pessoa tem ou não condições de pilotar uma aeronave. O desembargador federal lembrou ainda que Klaus não apresentou recurso na própria ANAC. Vai ter que submeter novos exames, infelizmente, nesse momento com prejuízo para a sua atividade, porque depende disso para exercer a sua função, mas em nome da segurança aérea, para evitar danos, para não submeter as pessoas a risco, o próprio autor não submeter a riscos,
se entendeu que, por hora, o prejuízo, assim, o risco seria maior se autorizado uma pura e simples uma expedição de uma licença, ou determinada expedição de uma licença, sem aqueles padrões mínimos de segurança para pilotar. O copiloto foi demitido da empresa aérea e hoje tenta recomeçar a vida. Fica a saudade de voar, obviamente, né? A primeira coisa que me vem à cabeça é pensar, criar estratégias para o futuro, assim, e tentar levar a vida, né? Reconstruir a vida que foi destruída. Passar em concurso público e ser barrado por falta de experiência. Aconteceu com o arqueólogo do Maranhão. Ele foi impedido de assumir o cargo porque o edital exigia 5 anos de atuação na área. Inconformado, ele levou o caso aos tribunais. Perdeu na primeira instância, mas na segunda ele garantiu o direito à vaga. Mandacarus, casas de taipa e trilhas que revelam cenários como esse. O Parque Nacional do Catimbau fica a 300 quilômetros do Recife, em Pernambuco. O sol forte e o calor acompanham quem procura desvendar os mistérios deste lugar. Daqui do alto da Serra das Torres é possível ter uma ideia da imensidão. Dá para ver a Pedra do Cachorro e o cânion da Serra Jerusalém. Mas existem outros tesouros por aqui, como pinturas e pedras, que revelam hábitos de antigas civilizações. E olha que a gente nem precisava ter ido tão longe para encontrar riquezas de outros tempos. No centro do Recife, trabalhadores realizavam escavações nesta rua quando descobriram uma muralha construída com pedra e um baluarte. Também foram encontrados objetos e peças de decoração de fachadas. Tudo bem debaixo dos nossos pés. Hoje essas ruínas fazem parte de um museu a céu aberto. Mas você sabe o que elas têm em comum com as pinturas e rochas do Vale do Catimbau? Um profissional que determina o período dos achados e avalia a importância da preservação, manutenção e exposição do material. O arqueólogo ele é um cientista social, né? Ele estuda o homem através da sua cultura material. O que é a sua cultura material? São todos os artefatos construídos, né, pelo homem em seus antepassados. Então, fazendo uma comparação, ele seria um detetive do passado. Só que o detetive da atualidade, ele chega na cena do crime, digamos assim, né, bem recente. E nós, às vezes, levamos milhares de anos para chegar naquele local. E aí haja trabalho. É porque, na maioria das vezes, os artefatos estão assim, partidos em muitos pedaços. É preciso ter paciência para formar esse quebra-cabeça que remonta uma parte da história de quem viveu por ali. O curso de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco tem só 9 anos. Em laboratórios como esse, os detetives, ou melhor, os futuros arqueólogos, começam a entender os passos de como voltar no tempo. O aluno vai ter aqui a experiência profissional em campo, né? Se você vai trabalhar com a parte de restauro, você vai entender como se faz a limpeza, a conservação e o restauro de uma determinada peça, né? Então você tem a teoria e a prática. O curso é recente e quem se forma ainda enfrenta alguns desafios. Além da falta de regulamentação da profissão, na maioria dos casos, quando há uma oportunidade de trabalho, é preciso ter experiência para conquistar uma vaga. Aqui no Recife, um arqueólogo recém-formado na UFPE passou em um concurso temporário do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, em primeiro lugar, mas na hora de assumir o cargo, esbarrou em uma cláusula do edital. Pronto. A exigência no edital seria que a pessoa fosse formada em arqueologia com 5 anos de experiência ou tivesse mestrado em arqueologia. Ressaltando que para se ter um mestrado em arqueologia, não necessariamente você teria que ter se formado em arqueologia. De acordo com a advogada do arqueólogo, os critérios do edital são ilegais e não condizem com as funções que o candidato iria exercer ao assumir o cargo. Exigências que são bem diferentes da realidade da própria profissão. Se a gente pegar no Brasil inteiro, existem raríssimas faculdades
que teriam pessoas formadas em arqueologia, que estaria formado e já teria 5 anos de experiência. Isso a gente só analisando essa questão como se a pessoa acabasse de se formar e já conseguisse ter a experiência. E que não é a realidade do nosso país. E para evitar a desclassificação, a solução encontrada foi procurar a justiça. Na primeira instância, o IPHAN venceu a disputa, mas o arqueólogo recorreu e o caso chegou ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Por aqui o entendimento é de que o candidato aprovado deve assumir a vaga. Esse edital também não tinha objeto a contratação de extensão, pesquisa e ensino, mas sim de uma atividade de arqueólogo, o arqueólogo cientista, o arqueólogo prático. Foi essa a razão que fez a turma entender e declarar inexistente, inválida a cláusula do item 2.5 do edital que fazia esse discrimine considerado ilegal. O arqueólogo já assumiu o cargo em São Luís do Maranhão. A boa notícia é que o contrato temporário, que era para durar apenas 1 ano, já foi renovado. Ele teve uma avaliação máxima do chefe dele, que tirou 10 na avaliação dele, e foi renovado o contrato dele. Ele ficou os 2 anos que previam o edital, e eu até me surpreendi, mas de novo foi renovado, ele já está no 3º ano. E com oportunidade, o que não vai faltar é experiência para desvendar antigas civilizações, hábitos e costumes do passado. É isso, o Via Legal fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer assistir de novo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!